Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de falar com você sobre a nova moda do momento, mais uma expressão da nova língua para você parecer mais intelectual, mais maneirão. Você vai falar sobre nacionalismo fiduciário. Quando alguém ouve essa palavra, fala que tá, vamos lá, você inventou uma palavra nova, destrinche, porque não é uma palavra muito recorrente, mas tempos atrás a gente já trouxe aqui para vocês o debate mais improdutivo e ridículo que a internet brasileira já assistiu, que foi o meu com o Tibúrcio, onde a gente não discutiu nada. Me pediram para comentar sobre o vídeo que o Tibúrcio fez, tem aí mais de uma semana aí, que é o nacionalismo fiduciário. Parei para ouvir a explicação do próprio, o que raios ele quer dizer com isso aí, que na verdade é uma discussão que não é nada nova. Na verdade, fico até feliz que esteja voltando à tona com interlocutores muito aquém do que quando esse debate realmente existia aqui no Brasil. Então, se você pega a discussão sobre o nacionalismo brasileiro, que ganha muita força ali no final do século XIX, nos jornais, é muito interessante você, inclusive, fazendo um jabá aqui, né? Observar essa discussão no livro do Nacionalismo na Hora Presente, do Jackson de Figueiredo. Ali você consegue ter uma noção dos anais dessa discussão sobre o que é esse nacionalismo brasileiro. É uma defesa da natureza? É uma defesa da história sacra? É um misto das duas coisas? Então você vai ter no livro do Nacionalismo na Hora Presente, que a editora Flâmula, da Legião Anchieta, publicou e está disponível para compra lá no site da Von Region, tá bom? Lembrando que a gente está relançando também agora para a Ordem Nova, uma obra do Arlindo Veiga dos Santos, que também vou ter que comentar sobre ele aqui nesse vídeo aqui, inclusive esse livro que é lançamento. Até dia 18, vou colocar aí na tela para vocês aí a arte de divulgação. Até dia 18 deste mês de abril, vai estar na pré-venda, comprando o livro aí na pré-venda. Vem também com o card, que é um brinde exclusivo que a gente faz nas pré-vendas, que é do Papa Leão XIII. Então, fica aí, se você tiver interesse, contate-nos na @editoraflâmula no Instagram. Vou estar deixando aí na tela também o WhatsApp para entrar em contato para as compras na pré-venda, tá bom? Então, feito o jabá aqui, voltando ao tema do vídeo, estava falando sobre o do nacionalismo na hora presente do Jackson de Figueiredo. Ele mostra lá as discussões que se tinham e na virada do século era muito efervescente. O que é o nacionalismo? Os grupos ideológicos de matizes diferentes tentando puxar para o seu lado vamos dizer assim, a vocação do nacionalismo brasileiro. Então você vai ter o Afonso Celso, por exemplo, com um nacionalismo que ele é um misto de luta pela ressacralização do país, com também o louvar das riquezas naturais do país. O que dá erro 404 na cabeça dos novos interlocutores do Brasil, né? Você pega o Tibúrcio no vídeo dele, o nojo que ele tem desse nacionalismo, das riquezas, da natureza do país, tudo. E eu vejo que essa é uma mentalidade muito presente também em twitteiros médios, onde as coisas são muito mais preto no branco na cabeça deles do que os tons de cinza que a realidade, na nossa história, apresentaram. Onde não existia essa posição de ou você é naturalista, positivista, ou, se preferir, fiduciário, ou você defende a história sacra do Brasil, o Brasil católico e afins. Se você olha desde o começo das discussões, do começo eu acho que é forçar um pouco a barra, né? Porque o começo mesmo remonta à independência, depois é um movimento romântico, e ali as coisas estavam um pouco mais, vamos dizer assim, era um pouco diferente a conotação que a discussão vai ganhando ao findar do século XIX. Mas ali, na década de 90 do século XIX, já está bem firme a posição política dos nacionalistas. E aqui eu digo dos nacionalistas no plural, porque existiam correntes diversas. Há quem dizia que o nacionalismo, aí vindo quase que uma tradição histórica da independência, se firmava no anti-lusitanismo. Então, você tinha nacionalistas lá que louvavam a invasão holandesa, aos ataques da Igreja Católica.
E aí se ancoravam também no naturalismo para falar das riquezas e potencialidades do Brasil. Ou seja, eles diziam que a afirmação da brasilidade quase que sumariamente era a negação da presença lusitana na nossa identidade. Lógico, tudo isso oriundo de um processo de independência, afinal, a nossa independência tinha sido naquele século, os vínculos com Portugal ainda se faziam muito presentes. Uma das principais discussões no livro do Nacionalismo na Hora Presente é justamente a presença de comerciantes portugueses ainda no Brasil. Então, tudo isso ainda era muito fresco na memória do país. Então, é natural que houvesse essas posições extremadas, que hoje são bastante sem nexo. Mas, ao mesmo passo, conviviam nos jornais e revistas figuras como o Afonso Celso, o Eduardo Prado, Carlos de Laet, que já defendia uma perspectiva de também reconhecer as grandezas e potencialidades do Brasil, ao passo que conciliava essa exaltação da natureza e potencialidades, e a gente pode dizer essa defesa do patrimônio nacional, com a história sacra do país, com reconhecimento não só da importância do catolicismo na nossa história, mas do catolicismo como, de fato, a verdade revelada, como única doutrina que nos leva à religação com Deus. Então, não era vamos assim, um apetrecho cultural o catolicismo, era, de fato, um pertencimento de salvação. Então, isso é muito interessante, porque desde o começo, você já tinha essas posições que a gente vê que nas discussões dos interlocutores atuais, parece que nunca existiu. E aí que vem a questão dessa discussão sobre nacionalismo fiduciário, de não me parecer ser uma discussão séria, real. Porque quando você vai ver os vídeos sobre o nacionalismo fiduciário tem esse problema, tem isso, então o nacionalismo é um lixo, é uma palhaçada e não sei o que. Mas calma aí, amigão. Quer dizer, então, que os últimos 140 anos a discussão foi só nesse aspecto? Na era Vargas, na semana de 22, essa geração de 90 até a virada do século, ali do 19 para o 20, toda a discussão estava só dentro desse campo? Só do naturalismo, só do romantismo? Ninguém defendia a história do país? Como assim? Aí vem, né, os engenheiros de obra pronta. Porque assim, não, eu defendo o pensamento católico, porque o nacionalismo só é assim e é ruim, você tem que ter vergonha de se dizer nacionalista no Brasil. Olha, me dói muito ver essa discussão na internet, porque particularmente eu tive que fazer um estudo de caso sobre esse processo de construção do pensamento nacional. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês assistam a videoaula aqui do canal que se chama O Nacionalismo Brasileiro, onde eu explico exatamente as raízes do nacionalismo brasileiro e como esses alicerces do nacionalismo fiduciário, eles não são necessariamente antagônicos à história sacra do país. Pelo contrário, na maior parte dos movimentos de transição da nossa história, eles se bifurcaram, eles foram se entrelaçando. Então, assim, esse que é o problema que eu vejo principal. Na minha tese de graduação, eu particularmente fiz um estudo de caso sobre o patrianovismo e eu apresentei como o tradicionalismo no Brasil foi uma ferramenta para idealizar um Brasil novo. Isso é, como a busca pela tradição e os sedimentos intelectuais e ideológicos que formaram o patrianovismo, que estão alicerçados nos movimentos sociais, nas lutas trabalhistas, na discussão intelectual a respeito do autoritarismo, do corporativismo, como que o apego à tradição nesses meios desembocou as fórmulas que desenharam um Brasil novo. E muito do que foi discutido nas décadas de 90, de 1900, de 1910, 20 e 30, conseguiram alcançar parcialmente, devido às limitações da própria realidade, de forma muito satisfatória, os seus, vamos dizer assim, o seu preencher, a sua realização no Estado Novo. Você vai ver que tudo que era muito discutido, tanto no movimento integralista, como anteriormente no movimento patrianovista, na própria Sociedade de Estudos Políticos, como que era dito as visões de Brasil lá do movimento
romântico da semana de 22, tudo aquilo ali encontrou o seu arauto a partir, principalmente, de 37. Só que, na visão desses interlocutores da internet, já que eu não me refiro ao Tiburcio especificamente, tá? Eu digo assim, toda a patota palpiteira de Twitter e afins, de tentar reduzir a um jogo de soma zero. Então assim, Vargas era um fiduciário. Não fez nada que presta, criou cultura biônica, que carioquizou, que isso e aquilo. Quando você olha na história prática, você vai ver que a maior parte dos interlocutores que integraram a era Vargas são oriundos desses processos de discussão sobre o que é a nacionalidade, das suas mais diferentes matizes. E você vai ver que, por exemplo, a história sacra do país, ela, em face do que era o Império e do que foi a República Velha, encontrou um apogeu de confirmação muito maior na era Vargas do que nos períodos que sucederam Vargas e antecederam Vargas. Então a definição do nacionalismo fiduciário num jogo de soma zero, que na história do Brasil só existiram fiduciários que eram contra a história sacra do país, não se sustenta. É no mínimo um reducionismo para tentar tornar a discussão um pouco mais palatável, mas cai naqueles puritanismos de extremismo ideológico de algoritmo de rede. É esquizo. Sendo bem direto aqui, é esquizo. Qual que é o problema? O famigerado nacionalismo fiduciário seria a defesa não consciente, mas a retórica leva a isso. A defesa do estamento burocrático. Isso é, o nacionalismo fiduciário é aquele louvar das riquezas nacionais e que deve ser defendido, defender o que é nosso. E por trás dessa defesa do que é nosso, o que realmente na prática está sendo defendido seria o estamento burocrático. Trocando em miúdos, o que quem usa a expressão nacionalismo fiduciário está querendo dizer é que o nacionalismo é uma carta coringa, é um fantoche para fazer as pessoas, até bem intencionadas, defenderem as instituições, os mecanismos do estamento burocrático. Ou seja, fazer a manutenção do status quo. Cara, me assusta que pessoas que se dizem de direita, da contracultura, não sei o que, defendam essa tese. Porque é literalmente o que a esquerda progressista, sequer aquela marxista raiz, é aquela esquerda pós-60. É essa esquerda que defende teses como essa. Se você pega os livros da Marilena Chaui, é exatamente isso. Se você pega os principais argumentos dos progressistas, ditos marxistas, é isso. De que o nacionalismo é uma forma de alienação para defender o poder estabelecido, as instituições da macroestrutura. Então, assim, é muito complicado quem utiliza esse preceito. Como assim, ó? Eu sou aqui um intelectual sério, estou passando para vocês tudo até aqui, com exceção de uns movimentos dissidentes aqui ou acolá, era tudo fiduciário. É que era todo mundo alienado para defender o sistema, o estamento burocrático, o sistema. Só eu, em 2024, apresento-lhes a luz. E veja só, o nacionalismo tem que defender a história sacra, o nacionalismo fiduciário é esse negócio positivista, de louvar, de apartar o nacionalismo da história e defender apenas as riquezas. Tá vendo como é coisa de gente burra? É brincadeira, né, cara? Porque qualquer um que sentou a bunda e estudou os debates sobre o nacionalismo no Brasil dos últimos 150 anos vai se encontrar com um debate muito ferrenho das posições, ou seja, não há ninguém iluminado querendo acrescentar este ponto agora nessa discussão. Já tá aqui, filho. Você tá 140 anos atrasado no rolê. E a questão é que, para você defender a história sacra do país, você não tem uma oposição imediata a um louvar, por exemplo, das potencialidades das riquezas naturais. Pelo contrário, a refutação
do emprego o nacionalismo fiduciário é o Conde de Afonso Celso. Incontestável católico, conde, título ofertado pela Santa Sé, para que não haja dúvidas sobre a sua estirpe. Ele tem o seu livro, Por que me ufano de meu país? O livro que instituiu o termo ufanismo, que é algo extremamente fiduciário, porque ali ele fala de todas as riquezas naturais, a beleza da Amazônia, a cachoeira de Paulo Afonso. Ele faz aquele retrato, assim, do mais puro suco do que vai ser aquele nacionalismo do regime militar, de louvar as potencialidades do país. Só que, ao mesmo tempo, ali ele também fala da história do país, a importância do catolicismo para o país, a composição da sociedade brasileira. Ou seja, é o que eu tô falando. Essa brincadeira de nacionalismo fiduciário, e ninguém prestou no passado, com exceção ali dos paternovistas, integralistas, assim, querendo fazer esse reducionismo da discussão, não se sustenta, camaradas. O papo é esse. Então, o ponto é que existiram, sim, nacionalistas de cunho secular, onde eles viam como objetivo a superação da história. Ou seja, a história do país tinha que ser substituída por algo novo. Isso, logicamente, é uma herança muito clara do positivismo. Eu acho que os que alcançaram maior êxito em medidas práticas e a curto prazo nesse objetivo foram os positivistas, a alteração da bandeira nacional, instituindo novos dogmas, né? Tiradentes, a ressignificado da bandeira, um novo hino nacional. Só que, como eu sugeri aqui para vocês assistirem um vídeo do nacionalismo, a gente tem que entender também que não tem como a gente dissociar a experiência histórica do país com a formação do nacionalismo, porque um decorre do outro. Isso é, o nacionalismo é decorrente da história do país. Isso é, os eventos presentes na nossa história vão ser modelares do nacionalismo. Então a gente já vai ter, eu até falei isso na live com o Rafux da última vez, né? Que mesmo Pombal sendo uma figura bastante diferente de Dom João VI, e consequentemente Dom Pedro I é completamente diferente dos dois, e depois Dom Pedro II é diferente dos outros três, o que a gente observa de continuidade nesse período que vai de Pombal a Dom Pedro II? A construção da base sólida do país. Isto é, a unidade da língua portuguesa em todo o território nacional. Depois, a construção do aparato material do Estado com Dom João VI. Depois, a consagração da independência e da soberania brasileira das instituições nacionais com Dom Pedro I. E a cereja do bolo, a edificação do aparato constitucional e institucional funcional no Império com Dom Pedro II. E aí depois, todo esse processo de construção vai sofrer um reboque com a proclamação da República, mas vai ser retomado gradualmente, paulatinamente vai sendo. O que eu quero dizer aqui é que, independente das rupturas ideológicas, a nação vai se construindo por linhas tortas. Essa é a realidade. Mas existe uma construção contínua. E não é diferente o pensamento nacionalista. Então, assim, a gente tem uma característica que a gente herdou desde o período colonial, por exemplo, que é a cultura dos magistrados. Então, assim, essa cultura de respeito ao doutor não surgiu do nada. É uma coisa, os ouvidores mor, era aquela pompa, né, de fidalguia no Brasil. E isso vai se transmutando. A defesa do aparato jurídico, o direito no país, os homens dos cânones, das letras, sempre tiveram um papel destacado, a ponto de que, por essa visão de magistratura do país, a gente desenhou, ao encontrar as dificuldades postas pela realidade da política nacional, a gente desenvolveu um pensamento político específico, que, de diversas matizes, sempre se manteve perene, que foi o autoritarismo. O autoritarismo não necessariamente como poder repressivo e parará, mas o autoritarismo político, novamente,
Outra recomendação aqui, nossa videoaula sobre o pensamento autoritário brasileiro. Onde seria a figura cesárica, reconhecida como legítima pelo povo, ela estando aparada no seu governo por figuras dotadas da ciência, dos cânones? Isso é, o positivismo em si, ele é fruto indireto, ou dependendo da perspectiva até direto, desta mentalidade extremamente, como é que eu posso dizer assim, técnica jurídica, que já pré-existia no Brasil colônia devido à herança portuguesa. O fato estranho ali, diferente, que a gente pode dizer assim, é que o poder saiu da total hegemonia dos nossos bacharéis, né? Dos nossos homens dos cânones, e passou a ser compartilhado com os militares, que já tinham uma história profunda com a nação, desde Guararapes, e desempenharam um papel ainda mais formal a partir da Guerra do Paraguai, sem contar os conflitos anteriores, né? O que acontece é que, mesmo essa disputa não foi vencida sublimemente, né? Afinal, República Velha se institui com o poder civil dos bacharéis novamente se impondo contra os militares, que perdem a mão do processo histórico. Só que o que realmente sai lesado nesse processo é a figura cesárica, que estaria de maneira legítima representada na dinastia nacional, que então é alijada do poder com o golpe da República, o que causa a grande desordem e rasga a conquista do Segundo Reinado, que foi a consolidação de um sistema institucional funcional no país. E a gente volta para um estado de quase anarquia, com o período da República da Espada, República Velha, e a gente só vai encontrar o caminho das pedras de novo com Getúlio Vargas, que vai substituir, de meio de sopetão, assim, um remendo, essa figura cesárica. Afinal, a gente percebe que dá para substituir a figura do imperador temporariamente por a de um ditador. Um ditador que não tem a conotação negativa. Pelo contrário, muito apoiado e adorado pelo povo. Então é um populista. A diferença, né, desse modelo ditatorial para um regime monárquico é que não tem a estabilidade e a durabilidade que uma monarquia teria. Mas funciona dentro de um determinado tempo perfeitamente. Com a diferença que a virada do século XIX para o XX é um momento de modernização que leva a um grande debate interno, e aí a semana de 22 entra, sobre o que é Brasil, e aí a gente vai voltar lá para o período colonial e analisar como foi feita a constituição da sociedade brasileira, as tensões dela, a figura do índio, a partir desse redescobrir do período colonial, agora apartado daquele período de tempo, ou seja, tendo uma perspectiva de olhar de fora, a gente ressignifica e busca entender a cidadania brasileira para a gente entender o que vai ser o Brasil nesse novo momento moderno de industrialização, de urbanização e de afins. E as respostas para esse paradigma se encontram na formulação do autoritarismo, o pensamento autoritário brasileiro, que se consagra em 37, com o Estado Novo. Então a gente tem uma estrutura que preserva a participação política dos trabalhadores, das massas, como também dos patrões, ao mesmo passo que temos uma elite técnica instituída no aparato de Estado, uma elite intelectual que desenha a brasilidade. Isso fica bem evidente com a quantidade de intelectuais que integraram o DIP, por exemplo, Cassiano Ricardo, depois Gilberto Freire colabora com o projeto, intelectuais das mais diversas matizes, mexendo ali naquela salada que foi a Era Vargas na parte intelectual, ao mesmo passo que tem um César, né, à frente, a qual é adorado pelo povo, mas que governa com estabilidade e longevidade. Então, assim, o que a gente vai ver são tensões que existem, mas o processo histórico não são as partes, é o resultado do todo. E aqui eu não estou pegando uma dialética hegeliana, não. É um grupo se opondo a outro. Pelo contrário, a história do Brasil é o anti-Hegel. Porque ao invés dessas classes antagônicas brigarem entre si, elas aprendem a conviver entre si. Você vai pegar os tenentistas na Era Vargas, os positivistas
tendo que compartilhar espaço e se adaptar com a presença dos católicos na era Vargas, que conquistam muito espaço. Por exemplo, dentro da Academia Militar, Everardo Beckhauser se torna a leitura obrigatória. Um militante da ação católica, presente no processo de ressacralização do país. Pô, Problemas do Brasil é instituído na Academia Militar. Geopolítica e Geografia Geral do Brasil se torna curso nas academias militares. E, salvo engano, na PUC também, não tenho certeza. Enfim, conquista muito espaço. Dentro do Ministério do Trabalho e da Justiça também, os católicos conseguem muito espaço. Se você vê as principais leis trabalhistas do Brasil antes da sua compilação na CLT, quem que vai fazer tudo isso? Militantes de movimentos trabalhistas católicos, seja da Legião Cearense do Trabalho, seja do movimento integralista. Todos eles consolidaram as leis, formularam grande parte das leis trabalhistas em âmbito estadual, municipal e afins. Ao mesmo tempo que, dentro da esfera política dos anos 30, na era Vargas, você tinham pessoas seculares, você tinham pessoas positivistas, construindo desenhos econômicos e afins de modelos de estruturação da vida pública. Isso é, a nossa história caminha muito mais pelo um entrelaçamento, uma aliança heterogênea entre essas forças, resultando numa grande aliança nacional, do que um confrontamento. Vargas não foi a vitória do nacionalismo fiduciário contra o nacionalismo sacro, católico. Pelo contrário, ele foi um assimilador de ambas as doutrinas. Então, assim, o debate é muito, muito, muito mais embaixo. Não é tão simples quanto o preto no branco. E quem dirá, dá pra gente fazer vamos dizer assim, uma síntese, achando que a gente vai acrescentar algo novo nesse processo. E aí vem, né, as críticas das culturas biônicas do Getúlio Vargas, do regime militar. Eu até consigo acreditar que houve uma certa cultura biônica no regime militar, porque de fato já estava bem apartada da visão sacra da sociedade. Eles, né, no regime militar a gente vê, de fato, por exemplo, nos governos Geisel, uma coisa terrível, lei do divórcio, o catolicismo já começa a entrar em declínio, mas não dá para se dizer a mesma coisa na era Vargas. Que a consagração de Nossa Senhora, os encontros eucarísticos bombando a todo vapor, uma juventude católica fazendo um trabalho missionário, ocupando espaços em pastas públicas. Não tem como dizer que Vargas criou uma cultura biônica se a cultura construída na era Vargas, ela abarcava todos os regionalismos na construção nacional. Quem tem alguma intimidade com o que foi o romantismo da década de 20, vai ver as mesmas figurinhas carimbadas, todos dentro do governo Vargas. Cada um buscando integrar o seu regionalismo na perspectiva nacional. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu adoro os escritos do Cassiano Ricardo e é muito evidente essa metamorfose no seu pensamento político de um autor regionalista paulista para integrar o regionalismo paulista numa vocação de construção e unidade nacional. É bastante interessante. Em Marcha para o Oeste, a cada reedição, ele atualizava seus verbetes conforme os governos à época. E é muito interessante acompanhar essa evolução. E aí vem aquela questão, a cultura biônica seria o quê? Qualquer cultura planejada, estimulada? Acho muito complicado. Porque assim, esse conceito de cultura biônica, se a gente exportar para outros países, também vai ser algo muito complicado. O Japão, após a era Meiji, era uma cultura biônica, porque eles atacaram profundamente a cultura do período do Tokugawa, dos períodos anteriores. Tentaram romper aqueles paradigmas históricos. Eu diria até que o Brasil, no seu período de cultura biônica, que perpassaria os anos 30 e 50, é o menos biônico possível. Porque você vai ver os principais intelectuais voltando ao período colonial e tentando entender aquela sociedade. Tentaram fazer da forma mais orgânica possível. Então, o que há de orgânico é conforme o Brasil vai se abrindo. A gente conseguiu alicerçar de 30 a 45
o início do êxodo rural, o início bem primário da industrialização do país, ao passo que a gente tinha um pensamento e uma cultura nacional. Com o expoente da capital, que é natural, sempre, no caso, Brasília é um caso à parte, que eu vou fazer um outro vídeo só sobre Brasília, mas o Rio, é evidente que a capital ela vai ter uma cara específica que vai ser padronizada para o resto do país. Daí vem, né? Eu odeio o Zeca Carioca, carequizou o Brasil. A questão é que todo país tem um cartão postal. O Brasil tinha o Rio, ponto. Só que isso não anulava os estudos regionalistas que estavam no auge e impulsionados pelo governo Vargas ao longo de toda a década de 30 e 40. Só que o que acontece? Quando a gente tem a abertura política, aí a gente tem a presença da mídia estrangeira aqui dentro. A modernização dos jornais. Pega lá a história da evolução do jornalismo brasileiro. Você vai ver, é capital estrangeiro aqui, pesado aqui dentro. E isso começa a distorcer não só o campo político, quanto o cultural do país. As modas vão entrando para cá. O interesse por aquele Brasil profundo vai virando coisa de jeca. Não presta. Enquanto os bens culturais do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, o americanismo, vai crescendo aqui. E na academia não é diferente. As modas francesas e americanas vão contaminando os nossos estudantes, os nossos acadêmicos. E isso resulta naquela cultura que vai desembocar em favelismo, em pornochanchada, essa porcaria toda. E aí, como eu disse, eu até coloco um certo grau de culpa no regime militar, porque o regime militar ele tinha uma cultura institucional, que era de louvar o Brasil, um país que vai para frente, o país do futuro, ame ou deixo, mas na sua cultura popular, ele deixava correr solto. O que eu acho extremamente nocivo ao país. Então, se o regime militar falha em alguma coisa, foi não ser autoritário o suficiente, de envolver toda a vida pública, de expulsão do americanismo e do ocidentalismo aqui de dentro, para a gente ter consolidado uma mentalidade interiorana, uma nova visão, uma reinterpretação do nosso passado sobre nós mesmos. Não que isso tenha sido criminalizado, não que isso tenha sido desestimulado, mas frente ao potencial ostensivo de expansão da cultura ocidental aqui dentro, financiado por grandes conglomerados, fica difícil competir. E é logicamente que a cultura americanizada se sobressaiu à cultura nacionalizada. Bom, aí a gente sempre vem à tona as críticas às figuras telúricas, do índio e tudo mais. Isso eu acho bastante besta, porque a figura do índio, ela vem desde o romantismo no século XIX, mas também se mantém muito presente na Semana de 22 e posteriormente também na Era Vargas, por exemplo, fica muito firme naquelas propagandas integracionistas que tem que integrar o indígena à sociedade brasileira, tudo. A questão é que não só o índio, tá? O índio está dentro de um alicerce maior, um guarda-chuva maior dessa discussão, porque o que se buscava era um ideal de pureza brasileira. Então você vai ter dois protagonistas que estavam nesse ideal de pureza. Um era o índio, como figura que pré-existia antes do contato cosmopolita com os portugueses. Então tem toda aquela mítica de Pindorama e tudo, que eu acho que é consumível quanto fábula. Então não é necessariamente algo ruim. Mas a outra figura que competia fortemente com o índio era o caboclo. Né? O caboclo seria o subproduto real da brasilidade. A brasilidade seria a mistura do português com o tupi. Então seria essa cultura luso-tupi. Tudo que vem depois, e aí tem um certo grau de discussão, isso é racismo ou não? Porque a sociedade litorânea consumia tudo que era de fora, inclusive a maior presença da mão de obra escrava africana. Aí se tem um debate sobre o Brasil real, pré-máculas do cosmopolitismo, da escravidão, da cultura litorânea, estaria no interior. Estaria no mameluco, no caboclo, que é essa mistura, o homem agrário do campo, vivendo no sertão, na vastidão, e sendo esse mestiço, que ressignifica aquele Brasil originário,
que é o encontro do mundo tupi com o mundo lusitano. Então, por que que eles tinham essa busca pela essa figura telúrica ligada com a terra brasileira, na figura do índio, e na figura do português, a representação da civilização? Por que que precisava dessa busca por uma pureza da nacionalidade? Porque o Brasil estava se modernizando, as paisagens estavam mudando, o modo de vida estava mudando. Diferentemente de você, ouvinte, que é um animal, que é um retardado, que olha assim e fala, nossa, quando minha mãe era jovem, ali funcionava de tal jeito. Quando minha avó era jovem, não tinha aquele viaduto, não tinha essa rua aqui, vivia de tal forma, era carroça, era assim. Em vez de só sentir o passar do tempo como se nada fosse, existia uma reflexão. Essas mudanças provindas da urbanização, da modernização, qual o impacto disso na nossa identidade? Como a gente vai saber quem nós somos se todo o meio, todas as condições que determinavam a brasilidade estão sumindo? Vamos formar uma nova brasilidade? Vamos ser um sujeito massificado universal do modelo industrial? Como que a gente não vai perder a nossa identidade? Então vamos voltar os olhos ao passado, de ver o que nos tipifica. E aí vem essa questão. É por isso que a afirmação da identidade estaria na busca do brasileiro puro. E a figura do brasileiro puro foi disputada, ou em outros movimentos foi compartilhada entre o índio e o caboclo, o mestiço, o mameluco. No caso do movimento patranovista, que aí já era um movimento de clara vocação católica, se tinha a definição da figura do problema índio-negro sertanejo, onde eles apontavam que a República Velha era antinacional, muito porque abandonou a sua população originária, a sua população telúrica, real, porque daí também tem aquelas questões da imigração. Um monte de italiano, alemão vindo para cá, e aí fica o choque do favoritismo a esses imigrantes frente a populações marginalizadas, que eram principalmente caboclos, indígenas e negros. Então aí vem a expressão, problema índio-negro sertanejo. Sertanejo se referindo aos caboclos, né? Então vejam só como o país passava por várias mudanças e a busca por essa figura de pureza representava um grito de resistência sobre o que eu sou. Como é que eu me defino? Como que eu vou garantir a sobrevivência da identidade frente a esse monte de imigrante, essa modernização, o rompimento da nossa cultura tradicional? E aí que vem, daí veio, de fato, a minha ânsia de fazer meu trabalho de conclusão de curso, que foi a busca na tradição para a construção, a idealização de um Brasil novo, das novas instituições do Brasil que estava nascendo, mas sem querer abandonar o espírito do passado, aqueles alicerces de fundação. A questão óbvia da questão desse nacionalismo fiduciário aqui é que, primeiro ponto, a maior parte dos interlocutores sobre eles não pesquisaram o mínimo sobre a discussão. E, em segundo ponto, diferentemente do que essa geração do o Bastil, o nacionalismo é mimimi, porque o nacionalista hoje é fiduciário. A questão óbvia é, não se rejeita o nacionalismo, se sacraliza. Isso é, qual é o defeito do nacionalismo hoje? Ou melhor, no debate histórico. São as tensões materializantes, ou seja, que quer apenas falar sobre o material. E o que é necessário é conciliá-lo com a história sacra, incuti-lo no catolicismo, que é o elemento fundador da civilização nos trópicos. Ou seja, não é que o nacionalismo, a querer defender o que é nosso, valorizar o que é nosso, é ruim. Não é. O problema é fazer isso de forma a querer apagar a vocação divina do Brasil na história. Então o nacionalismo está aí para ser sacralizado, não abandonado. Porque senão a gente tem esse bando de doente mental. Que aí a gente desvirtua completamente a discussão falando nacionalismo não presta. O que presta? Vamos abrir as portas aí para o estrangeiro. Vamos falar de anarcocapitalismo, libertarianismo. Quer se afundar, já tá ruim. Quer se chafurdar na bosta, né? Pois bem,
Se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo, um comentário aí de vocês que ajuda nos algoritmos. Estamos chegando a 10k, conto com a ajuda de vocês, se inscrevam aí no canal. Temos o clube de membros, que inclusive tem revisões dos livros do Afonso Celso. A gente tem os prosas nacionalistas lá também, apresentando intelectuais do nosso país. Então, recomendo também as aulas que eu citei aqui, o que é nacionalismo, pensamento autoritário brasileiro e corporativismo. Pois bem, chave Pix na descrição se você quiser colaborar com o canal também diretamente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou live.